O Marcos Antônio vai parar por até 2 meses, né? Isso é o prazo máximo, né? Conversei ontem com uma pessoa do Departamento Médico de São Paulo que me disse é uma lesão que é internamente tratada no São Paulo como meio grave, vamos dizer assim. Tá, 2 meses Poderia ter sido pior, né? Lesão muscular e tal. O Marcos Antônio é um cara que tem muita minutagem, é um cara que o GPS é alto. Então, assim, poderia ter sido uma lesão mais grave. Mas o São Paulo vai trabalhar e eles deram esse prazo. A sensação que eu fiquei, aí eu não vou confrontar médico, fisioterapeuta, enfim, não vou apenas entender o processo e trazer a informação. Mas a sensação que eu fiquei é que esse prazo máximo, eles esticaram a corda porque sabe que, de repente, ele pode voltar antes. Que não é uma lesão tão, assim, grave para você parar o cara e voltar com ele depois da Copa do Mundo. Pelo menos... Estou falando assim de um sentimento meu conversando com as fontes lá do clube. Então, assim, óbvio que o Marcos Antônio está chateado, está triste, porque estava num momento muito bom de desempenho. O torcedor fica preocupado e o Roger Machado agora vai ter que se virar nesse tripé de volantes aí usando o Danielzinho, que não era um jogador que ele estava utilizando tanto. É verdade. Então ele vai ter que dar um espaço para o Danielzinho, que é uma função diferente, que é uma característica diferente da do Marcos Antônio. O Danielzinho não entrega o que o Marcos Antônio entrega, mas vai ter que se virar ali naquele tripé de volantes, já que você não tem o Pablo Maia, uma infelicidade, teve uma fratura no rosto, fez cirurgia. Num treino, num choque. Eu até ia perguntar por Nando, se ele tem informação disso, por que o Danielzinho perdeu tanto espaço assim no São Paulo, sendo que, tudo bem, com o Crespo ele chega, ele vira titular absoluto. No Paulista ele foi bem, que se você pegar o tripé de volantes que o Roger utiliza, é um tripé de volantes de jogadores que marcam e saem. Mas ele tem jogado com 3 volantes? Os 3 volantes. O Bobadilla, o Marcos Antônio. O Marcos Antônio e o terceiro homem de meio campo, vamos colocar aí o Luciano. Porque ele tá jogando agora mais com 2 pontas, né? E não com os 3 volantes. Mas aí com o tripé de volantes ele tava jogando com Danielzinho. Danielzinho, isso. Bobadilla, Marcos Antônio e Danielzinho. Os 3 ali atuando. Isso. Mas aí ele tem optado nos últimos jogos até para colocar o time mais para frente, que deu certo contra o Cruzeiro, com o Arthur de um lado, Ferreira do outro, Caleri centralizado e o Luciano vindo de trás. E agora o jogo da Sula foi assim também. E deu certo. Assim também. Deu mais ou menos. O primeiro tempo foi horroroso. É verdade, deu certo mais ou menos. Mais ou menos. Não, é verdade. Fez o gol logo no começo, mas depois a parte final do primeiro tempo foi... E aí você vê que, assim, dentro do São Paulo existe uma ideia, não vou nem falar que é uma narrativa, mas é uma ideia que vem de dentro do clube, de que assim, existem críticas ao trabalho do Roger Machado, mas o segundo gol do São Paulo, que é o gol do Arthur Victor, é um gol com meio que a cara do Roger Machado do futebol. E assim, eu entendo que seja uma construção do clube, de uma imagem, de tirar pressão, evidentemente, mas assim, é muito pouco ainda para o torcedor de São Paulo. É muito pouco ainda. Tipo, lampejos de um futebol. É muito curto o tempo que ele está? Sim. Mas o que pega para o torcedor de São Paulo houve uma mudança de comissão técnica no momento em que o São Paulo estava num viés alto, assim, de vitória, de desempenho e de estar na liderança, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, ou praticamente na liderança. Então, assim, o tempo que o Roger precisa, ele é um tempo muito curto e o desempenho precisa estar lá em cima. O Roger é o tipo do aluno que chega no colégio, mudou de colégio, chegou no colégio, não tem tempo de se adaptar, tem que tirar 10 em todas as provas. Essa é a exigência. É igual eu, quando eu fui pra pública, tava quase repetindo, tinha que tirar 10 em tudo, senão eu ia repetir de ano. E passou? Passei. Então, quem sabe o Roger passa. Também. Tem que ter tempo, né? Do Arboleda, qual que é a novidade, Hernan? Então, do Arboleda. Apareceu? Arboleda. O Arboleda foi notificado de novo pelo São Paulo. Houve uma nova notificação. Dessa vez a notificação foi bem clara no sentido, você não apareceu para concentrar contra o Cruzeiro, perdeu. Do Cruzeiro para frente, todos os jogos foram citados nominalmente nessa nota, nessa notificação que foi passada para o jogador.
o São Paulo dá um novo prazo para o jogador de 10 dias. E aí eu fui perguntar, por que esse prazo de 10 dias? Por que esticar de novo 10 dias, sendo que você já deu 10 dias e na primeira notificação foram 24 horas para ele se reapresentar? E aí me explicaram que 10 dias é o tempo do cara sair de Esmeralda, pegar o carro, ir para Guayaquil, fazer a mala e voltar. Então o São Paulo juridicamente dá um tempo para o cara voltar. Ele pode alegar, tipo, me deram 48 horas, mas não consigo tempo. chegar aí. É verdade. Então, 10 assim, dias dá tempo de qualquer lugar do mundo você chegar em São Paulo. de você chegar em São Paulo, exatamente. 10 dias a Artemis foi para a Lua e voltou. Exato. E Então, assim, o São Paulo está se cercando juridicamente de tudo que é possível para não caber brecha para contestação. Então, o São Paulo usa essas notificações e esse tempo como estratégia jurídica. Outra estratégia jurídica, o São Paulo pagou o salário do Arboleda, mesmo ele não estando no Brasil. Nossa. O salário caiu na conta dele. São Paulo pagou, São Paulo honrou com o compromisso que tem com o jogador que tem contrato. E aí eu truquei, falei, mas vai pagar o jogador, mesmo ele não estando treinando e jogando, e tendo publicamente imagens dele lá no Equador e tal, e ele tendo contrato aqui? Aí a resposta foi, se deixa de pagar, você cria o quê? Provas contra o próprio clube. Porque assim, ele pode entrar na justiça e falar que não está recebendo e meter o pé. Sabia que não ia me pagar. E aí tem um confronto jurídico. E aí tem um confronto de advogados. Então o São Paulo está se cercando juridicamente de tudo para não caber brecha para ter alguma interpretação de que o Arboleda está sendo lesado. Então o São Paulo está cumprindo todos os ritos ali, todos os compromissos para não ter esse tipo de problema. E aí é importante citar que a entrada na justiça para você pedir a justa causa, ela precisa ter o aval de todo mundo dentro do clube. E ainda há uma discussão interna sobre o que fazer com a Arboleda, né? O São Paulo tinha encaminhado, repito aqui, o São Paulo tinha encaminhado a rescisão de contrato e essa rescisão de contrato de última hora foram mudados alguns termos pelo empresário do Arboleda, o Pepe Chamorro, e aí a coisa andou para trás. O Arboleda, até eu falei com pessoas, depois do vídeo que a gente publicou aqui do Fala Fonte, algumas pessoas próximas do Arboleda me disseram que o jogador quer resolver o negócio, quer resolver a situação mais rápido, porque quer novos ares e tal. Mas essa situação de jurídico, de discussão com o São Paulo, de ter voltado atrás, é de quem hoje tem a responsabilidade do Arboleda na questão da representação. Vamos ver os próximos passos. São Paulo notifica o Arboleda, mais 10 dias, continua pagando salário e agora espera a resposta que vem do jogador e principalmente do staff dele. Não, a postura do São Paulo acho que é a mais correta possível. Mas se eu fosse na pele do torcedor ali, cara, eu não entenderia. Felipe, eu não entenderia. Eu entendo o São Paulo, o São Paulo tá correto, tá arcando com tudo que tá planejado. Mas, cara, como é que você paga por um atleta que abandona o clube, larga o clube por uma decisão que, tipo, eu tô irritado com o técnico, tô irritado com a diretoria, eu vou embora. Como é que você continua pagando com salário com um cara que faz isso? Mas é que enquanto o contrato não é rescindido, o São Paulo tem que ir cumprindo com o que tá no contrato. Ué, mas então... tudo bem. E, por exemplo, você dá uma justa causa no jogador... isso implica isso o jogador pode entrar na justiça e contestar também. Isso, sim. Então, de repente, se em algum momento a Justiça do Trabalho dá uma liminar a favor do Arboleda, ele tem que se reapresentar. Então, assim, justa causa tem que estar... É o que eu falei, é o que eu trouxe de informação. Para você colocar uma justa causa no Arboleda, tem que estar tudo muito amarrado e tem que estar todo mundo de acordo. Presidente Macis, a diretoria, todo mundo e, obviamente, o Departamento Jurídico de São Paulo, com todas as provas e com todos os argumentos jurídicos ali para não ter nenhuma brecha, para você poder acionar o cara. Então, é uma situação complexa, jurídica, que não é fácil de resolver e que muitas vezes o torcedor, na rede social, na arquibancada, na rua, o torcedor fala, pô, manda embora logo esse cara, pô, você tá pagando para esse cara jogar. Tá vendo? Mas é que assim,
Cara, uma coisa é você ter o sentimento que o torcedor que está total na razão. Claro. Mas outra coisa é você preparar as peças jurídicas para isso. Tá certo. Se o dirigente de São Paulo pudesse, ele faria isso também. Sim, claro. E o Hernan já trouxe aqui que o São Paulo não deve nada ao Arboleda. Não tá pagando salário pro cara se Tem que divertir no pra Equador. chegar lá na justiça e falar, ó, a gente tá pagando e o cara foi E embora. aí fica mais fácil Quer pro São completar Paulo do para São rescindir Paulo? o contrato. Não, e outra coisa, o São Paulo, eu ia falar um negócio que até me escapou. Internamente, o Arboleda está queimado. Com o elenco, com diretoria, com todo mundo dentro do clube. Está queimadaço. Imagina os líderes vendo um líder, como você já trouxe aqui, abandonar o clube, né? As traças nesse sentido. E o que o Hernan falou, os caras ajudaram ele de diversas formas, até financeiramente, não é? Sim, o São Paulo ajudou. Fala, minha família, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias na terceira edição desse vídeo deste canal, né? Hoje, mais um vídeo pra vocês, hein? Hoje o canal tá repleto de informação, de noticiário do Tricolor. Então, peço humildemente seu like, sua colaboração. A gente vai encerrando a nossa edição desse vídeo por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo.